Métodos ópticos de análise. Nesta aula falaremos sobre a espectroscopia de microondas. As microondas são uma região do espectro eletromagnético que vai do comprimento de onda de 1 milímetro até 1 metro, ou em frequência de 300 MHz a 300 GHz. Porém, a faixa mais útil para a espectroscopia de microondas está entre 10 e 50 GHz. A espectroscopia utilizada na faixa das microondas é a de absorção, e é necessário que as moléculas tenham uma liberdade de rotação. Os objetos de análise por meio dessa técnica ficam limitados a gases com momentos de polar permanente. Para que haja liberdade de rotação, os gases devem estar submetidos a baixas pressões. Também é possível, embora não haja muito uso, que a espectroscopia de microondas seja utilizada para análise de algumas substâncias líquidas ou em solução. A espectroscopia de infravermelho é usada para análises em moléculas gasosas mais leves. Já a radiação na faixa das microondas, por se tratar de uma faixa de maior frequência do que o infravermelho e por isso ter mais energia, pode ser utilizada para moléculas gasosas mais pesadas. O espectro de microondas depende fundamentalmente da estrutura geométrica da molécula, pois está ligado diretamente ao momento de inércia. Já o momento de inércia depende da geometria e da distribuição de massa da molécula. A primeira condição necessária para que haja interação das microondas com a molécula é que a molécula possua um momento dipolar elétrico. Moléculas simétricas como o N2, o CO2, o CH4 não têm espectro de microondas, justamente por se tratarem de moléculas simétricas e que não possuem um momento dipolar permanente. A exceção à regra é o oxigênio molecular, que não tem um momento dipolar permanente, mas, mesmo assim, consegue absorver radiação em torno dos 60 GHz. Essa anomalia aparente é devido ao fato de que o oxigênio molecular seja paramagnético, que faz com que haja uma interação dipolar magnética. A intensidade da linha de absorção em microondas é proporcional ao quadrado do momento dipolar permanente. Portanto, moléculas mais polares apresentam espectros de microondas mais intensos. Vamos analisar agora o caso de moléculas lineares, ou seja, moléculas diatômicas simples, como por exemplo o ácido bromídrico, HBr, ou o monóxido de carbono, CO, ou seja, uma molécula que é composta por apenas dois átomos diferentes. A rotação da molécula será sempre em torno do seu centro de massa. Para encontrar o centro de massa da molécula, vamos igualar o momento, que é a massa vezes o raio, de cada átomo. Assim, temos que R1m1 é igual a R2m2. R é a soma de R1 e R2. Então, conseguimos ter R1 em função das massas e de R, e também R2 em função das massas e de R. O movimento de rotação da molécula é caracterizado pelo seu momento de inércia. O momento de inércia, I, é o somatório de cada massa multiplicada pelo quadrado de seu raio até o centro de massa. Então, no nosso caso, temos que I é igual a M1, R1 ao quadrado, mais M2, R2 ao quadrado. Se substituirmos R1 e R2 pelas equações que encontramos antes, teremos o momento de inércia em função das massas e do raio total. A este termo, que envolve as massas, daremos o nome de massa reduzida da molécula e substituiremos pela letra μ. Então agora temos o momento de inércia em função da massa reduzida e do raio da molécula. Para poder interpretar diretamente um espectro de microondas de uma molécula diatômica, necessitamos saber sua energia de rotação. A equação da energia cinética é dada por meio da massa
vezes a velocidade ao quadrado. Como neste caso estamos falando de um movimento circular, vamos substituir a velocidade linear pela velocidade angular, que é dada por v sobre o raio. E chegamos nesta equação. Lembrando do momento de inércia que já havíamos calculado anteriormente, dado por massa vezes o raio ao quadrado, podemos substituir nessa equação m r ao quadrado por I. E então temos que a energia cinética de rotação é dada por meio de I vezes a velocidade angular ao quadrado. Pela teoria clássica, é possível qualquer nível de energia. Porém, como se trata de sistemas de dimensões moleculares, é necessário levarmos em conta a teoria quântica. A equação de Schrödinger fala que somente alguns estados energéticos são possíveis. Então, pela equação de Schrödinger, I, ômega, só poderá assumir valores discretos dados por H, que é a constante de Planck, sobre 2π vezes raiz de J vezes J mais 1, sendo J um número quântico rotacional. Manipulando essa equação de energia rotacional, podemos substituir o termo Iômega por esta equação. E então chegamos à equação de energia rotacional quantizada. E os níveis energéticos vão subindo de acordo com J igual a 0, 1, 2 em diante. Aqui podemos visualizar os níveis energéticos de acordo com J. Então, podemos ver que há um termo que é fixo, e à medida que sobe o nível energético, vai subindo uma quantidade de vezes discretas deste termo. Então, aqui, 0 vezes, 2 vezes, 6 vezes, e assim vai. Porém, para a questão espectral, o que realmente importa não é o nível de energia em si, mas a diferença entre os níveis de energia. Então, de J0 para J igual a 1, a diferença é de H ao quadrado sobre 4π ao quadrado vezes I. À medida que J sobe em uma unidade, podemos ver que é adicionado um termo igual a este. Então, a diferença entre dois níveis é sempre constante e igual a este termo. Nesta figura, podemos ver que a cada mudança de nível energético é adicionada uma quantidade fixa, que é sempre igual ao valor deste termo. Aqui podemos ver as linhas de absorção igualmente espaçadas, e o espaçamento é justamente este termo de diferença de energia. Então, como podemos ver aqui, o espectro de absorção será uma série de linhas com uma separação constante, e à medida que aumenta a energia de rotação, nós veremos isso no espectro como um aumento da absorção. As moléculas lineares têm apenas um momento de inércia, enquanto as moléculas não lineares têm de 2 ou 3 momentos principais de inércia distintos. As moléculas não lineares podem ser classificadas como simétricas de topo, se 2 dos seus 3 momentos de inércia principais são iguais, ou assimétricas de topo, se os 3 momentos de inércia principais são diferentes. Como exemplo, temos o fluormetano, CH3F, que é simétrico em 2 eixos, ou se imaginarmos um plano, percebemos que ele é simétrico neste plano. Já a molécula de água, H2O, é assimétrica nos 3 eixos, pois não conseguimos encontrar nenhum plano no qual ela seja simétrica. As moléculas lineares possuem um espectro mais simples, como podemos visualizar neste primeiro espectro. As moléculas giram na forma de um rotor. As topossimétricas são, então, um rotor simétrico. O espectro de um rotor simétrico ainda é relativamente simples. Começam a aparecer algumas linhas
a mais em relação à molécula linear, porém, elas estão agrupadas, como neste segundo espectro. Em rotores ligeiramente assimétricos, as linhas de espectro se espalham um pouco mais, e rotores totalmente assimétricos possuem um espectro bem mais complexo. Vamos falar agora sobre a instrumentação para espectroscopia de microondas. Nessa figura está um modelo esquemático simples de espectrômetro de microondas básico. Este espectrômetro é formado pelos seguintes componentes: uma fonte de radiação, que geralmente é um tubo Klingstrom ou às vezes um oscilador de onda progressiva, VWO, um medidor de ondas para medir exatamente o comprimento de onda ou a frequência da radiação, uma cubeta para a amostra, que é o local onde a radiação vai passar pela amostra, um detector, que geralmente é um cristal de silício ou germânio, um amplificador para dar um ganho no sinal emitido pelo detector e um osciloscópio para observar o espectro, ou registrador para capturar o sinal e processar posteriormente em um computador. Os osciladores normalmente utilizados são osciladores de tubos a vácuo. Os primeiros em utilização, ou seja, os mais comuns, são os osciladores Klingstrom, e depois destes, os mais utilizados são os BWO. Porém, os Klingstroms e os BWO começam a ser substituídos por dispositivos de estado sólido, como o diodo GaN, pois esse diodo, além de ser mais simples, possui um intervalo de frequências maior. Em um oscilador Klingstrom, a frequência da radiação pode ser alterada de forma contínua, mecanicamente, através de um parafuso que deforma o tubo, ou eletronicamente, aplicando uma tensão de dente de serra a um eletrodo adequado. Já em um BWO, o controle de frequência é totalmente eletrônico. Os medidores de ondas geralmente são do tipo cavidade, que operam absorvendo uma pequena quantidade de energia somente quando existe uma determinada relação entre o tamanho da cavidade e o comprimento de onda da radiação. Geralmente trata-se de uma cavidade cilíndrica, com um êmbolo móvel que pode ser ajustado através de um parafuso. Na prática, o operador vai ajustando o êmbolo até que apareça um sinal de absorção no osciloscópio, que é a indicação que a frequência de ressonância foi atingida. Apesar de poder ser usado espelhos, é mais comum usar guias de ondas para direcionamento da radiação. Guia de ondas é um tubo retangular que pode ser feito de cobre, bronze, prata ou também de bronze recoberto por ouro. As dimensões do guia de ondas são comparadas ao comprimento de onda da radiação. Portanto, para ter todo o espectro de microondas, são necessários alguns guias de onda de tamanhos diferentes. A cubeta de absorção pode ser de diversos tamanhos, a depender da substância a ser analisada. A radiação é direcionada para passar através dela por meio de guias de ondas. Para os detectores, normalmente se utiliza um diodo de cristal. É colocado em um suporte de guia de ondas após a cubeta de absorção. O diodo de cristal gera uma corrente contínua que depende da intensidade da radiação que chega. Como a corrente de saída do detector é pequena, ela passa por um amplificador antes de ser entregue a um osciloscópio ou um registrador. Vamos falar agora de espectrômetro modulado por efeito Stark. O modelo de espectrômetro básico analisado até aqui, embora seja adequado para medir com exatidão as linhas de absorção intensas, permite fazer uma varredura dentro de um intervalo estreito
de comprimento de onda. Portanto, este modelo carece de sensibilidade e versatilidade. Isso se deve a duas razões. Primeiro, na região das microondas, o processo de absorção é relativamente baixo. Dificilmente se consegue uma absorção líquida que chegue a 1%. Geralmente são da ordem de 1 parte por milhão. Essas alterações tão pequenas na potência das microondas transmitidas são difíceis de detectar diretamente. Porém, veremos que utilizando modulação por efeito Stark, temos algumas vantagens. A segunda limitação está ligada ao fato de que a relativa instabilidade de um sistema de medida direta impossibilita a varredura em um intervalo grande de comprimentos de onda, sem recalibrar e ressintonizar o sistema. Este diagrama de blocos representa um espectrômetro de microondas com modulação por efeito Stark simples. A principal diferença está na cubeta. A cubeta de absorção por efeito Stark possui um eletrodo central que fica isolado da cubeta. Neste eletrodo é aplicada uma tensão de onda quadrada de 5 a 100 kHz. Geralmente é 100 kHz e ela é polarizada acima de zero. Durante meio ciclo, não há diferença de potencial entre o eletrodo e o guia de ondas, e o gás absorve a radiação normalmente. Durante o outro meio ciclo, existe uma voltagem elevada que anula a absorção pelo efeito Stark. O detector passa a medir não mais a radiação emitida diretamente, mas sim a derivada da radiação. Isso causa um efeito de realçamento dos picos de absorção. Se a fonte de radiação possui um motor que controle a frequência do klystron ou do BWO, pode-se fazer um varrimento de frequências mais amplo. Se excluirmos as frequências muito altas e muito baixas, podemos usar uma única cavidade de guia de ondas para quase toda a região das microondas. Porém, o oscilador, o detector e outros componentes do guia de ondas devem ser trocados a cada 10 ou 20 GHz. Aplicações. Antes de discutir as aplicações da espectroscopia de microondas, vamos lembrar quais as condições necessárias para que seja possível observar e caracterizar um espectro de microondas. A primeira condição que deve ser cumprida é que a substância a ser analisada tenha um momento de dipolo elétrico permanente. Isso já exclui muitas substâncias que não possuem este momento dipolo, e ainda dificulta muito para outras substâncias que são pouco polares, já que fornecerão bandas de absorção de microondas bem fracas. Porém, esta limitação vem diminuindo à medida que a sensibilidade dos equipamentos disponíveis no mercado vem aumentando. Atualmente tem sido possível estudar com certo detalhe hidrocarbonetos tão poucos polares quanto propileno, isobutano e propano. A segunda condição é ser capaz de ter a amostra em estado gasoso e a uma pressão de vapor entre 50 e 100 micrômetros. Às vezes, substâncias de baixa volatilidade podem ser analisadas usando cubetas quentes, e já existem cubetas que podem chegar até 1000 graus Celsius. Mas lidar com a temperatura de 1000 graus é algo bem problemático. É de se esperar que as aplicações da espectroscopia de microondas aumentem à medida que cubetas de alta temperatura sejam mais comercializadas. Apesar das condições e limitações, é possível medir adequadamente espectros de microondas de muitas moléculas. Suas principais aplicações são análises qualitativas e quantitativas e determinação de estruturas. A espectroscopia de microondas é uma técnica muito adequada para a identificação de amostras gasosas.
O espectro de micro-ondas é característico da molécula como um todo e é uma impressão digital da molécula. As linhas de absorção são muito bem definidas e os instrumentos as resolvem rapidamente. Ao contrário da espectroscopia de infravermelho, não é necessário comparar espectros, uma vez que a informação de frequência é suficientemente detalhada para fins qualitativos. Existem tabelas das linhas de espectro mais características. O uso da espectroscopia de micro-ondas em análises quantitativas ainda é pouco comum e apresenta, ao mesmo tempo, problemas especiais e vantagens únicas e específicas. O principal problema vem do fato de que os dados de leitura, como intensidade do pico e largura da linha de absorção, podem vir de variados parâmetros, composição da amostra, pressão ou concentração da espécie gasosa, ou seja, muitas vezes a causa não é bem definida. Porém, já existem algumas sugestões de técnicas para contornar esse problema. Tanto que já existem trabalhos publicados determinando quantidades de nitrogênio e carbono entre distintos isótopos com uma boa confiança, entre 2 e 3%, em análises de 10 a 15 minutos. Outro exemplo de aplicação de micro-ondas é a determinação de produtos de decomposição da nitrocelulose, em um estudo da cinética de reações na fase de vapor. As capacidades analíticas da espectroscopia de micro-ondas aumentarão muito à medida que os espectrômetros de micro-ondas se tornem disponíveis e os analistas se familiarizem mais com a técnica. Há também a determinação de estruturas. A análise de um espectro de micro-ondas pode fornecer valores muito precisos de distâncias interatômicas, ângulos, momentos de dipolo e propriedades de ligação, bem como informações sobre a dinâmica interna da molécula. Nesta área, a contribuição da espectroscopia de micro-ondas pode ser muito importante. Obrigado e pedimos que dúvidas, sugestões e discussões possam ser deixadas no comentário do vídeo.